Bom dia! No vídeo de hoje vamos falar da morte e vida das grandes cidades. Sim, elas morrem e renascem constantemente no mundo todo. Bem-vindos à Arquitetura em Teoria. A jornalista Jane Jacobs, em seu aclamado livro Morte e Vida das Grandes Cidades, fala de muitas coisas. Em resumo, bem resumo, é uma crítica ao planejamento urbano moderno e suas setorizações funcionais, as zonas de uso. Para ela, a vida real e boa nas cidades se dão pela multiplicidade de usos, pela constância no movimento de pessoas, pelo fato de você ter o armazém na esquina, morar em cima da loja, ter o contato com a padaria, tudo próximo. Não em horários específicos, para todo mundo sair aos montes da zona habitacional para a zona industrial, ou para comercial, ou para serviços, ou para educacional, ou para lazer. Parece que estamos caçando congestionamento desse jeito. Para ela, a vida contida em certos bairros das cidades, cidades de certos tamanhos, onde há a tal da vizinhança, onde todo mundo se conhece, tem contatos, moradores e trabalhadores, há uma certa amizade, há um convívio, onde todo mundo está a par do que está acontecendo. Esse tipo de vizinhança, um tanto bucólica, é tratado por Jacobs como um modelo ideal da vida urbana. Já, já me chegaram relatos sobre o bairro da Freguesia do Ó, em São Paulo, em que vizinhos se ajudam e trocam conversas por cima dos muros dos seus quintais. Pois é, Freguesia do Ó, bem bucólico, bem como aquela típica cidade do interior. Porém, esse tipo de vida cotidiana, exaltado por Jacobs, é bom, mas a Freguesia do Ó é basicamente um bairro habitacional, pouquíssimo comércio. Na modernidade do urbanismo racionalista, se vê a cidade a partir da prancheta do planejador, a partir dos dogmas e crenças desse técnico em eficiência urbana. Em nenhum momento eles foram ver de fato como a cidade funcionava de verdade. Este é um ponto crucial na crítica de Jane Jacobs, a falta da visita in loco, do ir no chão da cidade e ver como ela está acontecendo. Os modernistas de outrora preferiam simplificar as coisas. A cidade deveria funcionar como uma máquina, perfeitamente azeitada, sem contratempos nem solavancos. Zero complicações. Simples. Logo, parar para observar o que se parece com o caos, sem o famigerado e temido caos, não fazia parte de sua formação, do seu corolário, de seu serviço. Jacobs reconhece a complexidade da vida urbana, de seus atores, de seus conflitos, enfim, a ordem natural das coisas. Ela diz, abre aspas, é preciso ter compreensão para ver os complexos sistemas de ordem funcional como ordem, e não como caos. As folhas que caem das árvores no outono, a parte interna de um motor de um avião, as entranhas de um coelho dissecado, a redação de um jornal, tudo isso parece caótico se não for compreendido. Assim que são compreendidos como sistemas ordenados, eles realmente são vistos de modo diferente. Ou seja, os sistemas complexos podem parecer caos, mas eles possuem uma ordem. Há uma certa ordem dentro do que muitos chamam de caos. E essa mesma ordem contém dentro dela a capacidade de regeneração das cidades, algo um tanto orgânico, que levou muitos a pensar em um urbanismo organicista a partir de muitas citações como essa, que é um assunto para algum vídeo futuro. Quando se fala em Jane Jacobs, se fala em alguns de seus conceitos-chave, como os olhos da cidade, que nada mais são do que
uma vizinhança atenta ao seu entorno, cuidando uns dos outros, protegendo uns aos outros. Uma vizinhança onde há a fofoqueira da esquina, a senhorinha, o senhor, aqueles que conhecem a vida de todos, independente de conflitos. Essa vizinhança é alerta e atenta, ou seja, ela é mais segura contra certos níveis de criminalidade. Bom, Jacobs foi uma de muitos autores da pós-modernidade a evocar a identidade. No caso dela, a identidade do bairro, da região urbana. O sentimento de pertença, que devido ao convívio diário, esse sentimento gera um compromisso de protegerem a si e a zelarem pelos espaços urbanos que dividem, ou seja, o sentido da comunidade. Por exemplo, se não há comunidade, temos a pichação e muitas vezes o grafite, que foram vistos como resultado da expressão de pessoas e grupos que queriam deixar sua marca. Muitas vezes esses grupos fazem as suas marcas como sinal de uma necessidade, de considerarem aquele pedaço da cidade como parte de suas identidades. Ou seja, olha lá, eu fiz aquela marca, eu subi, eu escalei até aquele ponto e fiz aquela marca, logo, esse pedaço também é meu. Mas pera, para outra pessoa, sem a marca, fazia parte da cidade dela. Essa necessidade pode ser suprida com uma cidade mais democrática, uma cidade que acolhe, que impede que todos os seus habitantes se sintam excluídos e desamparados. O urbanismo modernista, que era puramente funcionalista, não estava preocupado com a relação de pertença que Jacobs traz, e estavam pensando em uma cidade só funcional. O que resultou na proliferação de reações violentas, não se preocupar com a pertença, não se preocupar com a emoção e o sentimento dos moradores. A pichação que eu falei antes é só um exemplo, existem muitas outras questões. Devemos levar em consideração que Jacobs publicou seus estudos e críticas a partir da década de 60, quando ainda não havia explodido as proliferações de grupos e gangues nos Estados Unidos. Isso foi pelos anos 70, 80, houveram grandes problemas por lá. Nova York é um grande exemplo. Como muitos autores, depois dela vieram a demonstrar e corroborar seus conceitos, a melhor forma de conter essas possíveis reações violentas é o caminho da democracia. E essa democracia é conhecer e ouvir as demandas dos bairros, das pessoas, dos trabalhadores, de todos que habitam e usam o espaço. E juntos encontrarem políticas públicas que possam valorizar o lugar, valorizar as pessoas, valorizar essa relação de comunidade. A participação da comunidade vem decorrente, além das publicações, da própria atuação de Jacobs, que em sua vida foi ativista, sempre participando e exigindo dos governos municipais de Nova York, sua cidade, sua demanda de participação da comunidade na produção das políticas públicas destinadas aos bairros e às comunidades. Essa busca pela participação democrática dos cidadãos nos levou a muitas questões. Uma delas é o que fazemos hoje, que sei lá, faz 50, 60 anos que fazemos isso, né? A arquitetura participativa. Existem exemplos espalhados pelo mundo, mas vou citar alguns daqui a pouco. Mas o que é arquitetura participativa, né? No caso é o quê? É uma arquitetura onde o arquiteto ouve a comunidade e, junto delas, projetam as soluções para suas demandas e necessidades. Como falei, há muitos exemplos espalhados pelo mundo. No Brasil, temos, por exemplo, a Unidade Básica de Saúde do Vale Dourado, em Natal, Rio Grande do Norte, que foi um projeto associado à Universidade Federal do Rio Grande do Norte.
Na Dinamarca, há o exemplo da Amar Barnekulturhus, uma casa cultural da infância, em Copenhague, projetado por Dori Mandrup, que sim, teve a participação das crianças dizendo que eles sonhavam com o lugar. E o premiado projeto de Alejandro Aravena, que, bom, em um projeto de uma habitação social, entregou à comunidade a metade de uma boa casa, em suas palavras. E existem muitos mais exemplos por aí. Sintam-se livres para comentarem sobre outros projetos com esses conceitos democráticos, onde a comunidade se manifesta para que algo possa também fazer parte dela. Jacobs não foi a única fonte teórica a esse respeito, existem muitos outros autores, mas ela foi um dos pontos iniciais. Para falar dos outros, precisaríamos de um novo vídeo. Outro vídeo. Enfim, Jane Jacobs apontou diversos aspectos da vida urbana que ainda servem de base para a arquitetura e urbanismo contemporâneos. A pertença, a identidade, a democracia. Que, sem dúvida, é uma contribuição vital para melhorar a qualidade de vida, a qualidade da arquitetura, a qualidade do urbanismo, que, por acaso, veio de fora da disciplina da arquitetura e urbanismo, veio do jornalismo. Por hoje é só, pessoal. Se gostou do vídeo, é só curtir, se inscrever no canal e compartilhar para saber um pouco mais do que é arquitetura em teoria. Ative também o sininho, sineta, notificações, o nome que preferir, para sempre estarem informados de quando houver novos vídeos no canal. Ainda não temos uma regularidade na produção, mas sempre haverá novos vídeos. Até mais.